Eu cumprimento todos os militantes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nessa noite, eu convido você a tirar tudo do teu vaso, aleluia. A desvaziar de você mesmo no templo do Senhor. E deixar o Senhor encher da forma que Ele quer. E da maneira que Ele quer. Oh, aleluia. Pega a tua espada. Oh, glória a Deus, aleluia. Há quanto tempo você está sempre orando sem desanimar, humildemente pedindo a Deus a solução do problema teu. Deus me ouviu e manda falar que Ele mesmo vai te abençoar, que o teu sofrimento acabou, o anjo da vitória chegou. O anjo da vitória chegou. Mais um anjo da vitória chegou. Mais um anjo da vitória chegou. A sua bênção que Deus mandou. O anjo da vitória chegou. O anjo da vitória chegou. O anjo da vitória. Eu não tenho a sua vontade. Ô, glória! Jesus marcou encontro com você neste lugar. Fracasso de comandar a bambu de que benevácia. Deve de comandar a ação de que aleluia. Ezequiel 37, de comandar a sub que benevácia. Que abriu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção, querido. E veio sobre mim a mão do Senhor, oh aleluia. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale, um terra de comandácia, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta dele, que era muito numeroso sobre a face do vale. Ei, Alamandai, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura virão estes ossos? Vai ter fogo aqui. E eu disse: Senhor Aleluia! Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Darai a sobre comandância. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar entre vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, ecamandácia. Farei crescer carne sobre vós esterei pele. Porém entre vós o Espírito, viverei. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem. E houve um ruído, enquanto Aleluia, eu Jesus. profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Era mandar subir que ela manduraia de que me levasse. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. Cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem decamandácia, vem dos quatro ventos, decamandai a soriganai, o Espírito, e assopra sobre este morto, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Israel. Aleluia. Eis que dizia: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vós farei subir da vossa sepultura o povo meu, e vos darei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, e vós fazer subir da vossa sepultura, ei Jesus, o povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei, e vós porei na vossa terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz disso o Senhor. Pode se assentar. Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Todos nós militantes da parte do Senhor. O título da mensagem: o Vale dos Ossos Secos. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos os militantes da parte do Senhor. Deus deu para Ezequiel uma visão e uma experiência no meio do vale dos ossos secos. Mas qual é a tua visão no meio do vale que você está passando? Qual é a tua visão no meio da tempestade? Qual é a tua visão no meio da porta fechada? No meio da janela fechada? Qual é a tua visão no meio do poço? Aonde foi colocado dentro de uma cova, Daniel. Ei, Jeremias, qual é a tua visão? Jogado dentro de uma cisterna. Porque Ezequiel, ele teve uma experiência. Ezequiel foi tirado do espírito, levado num vale. E ali o Senhor fez: ei, Ezequiel, profetiza no meio do vale. Aleluia, glória a Deus. Você está profetizando no meio da tempestade? Louvado seja Fala, mão, glória. Aleluia! Oh, glória! Você foi jogado. Maravilha, Jesus! Você está profetizando na porta fechada. Você está profetizando aonde você foi julgado, aonde você foi condenado por algo que você não fez. Aleluia! Tu está profetizando, porque Deus te levantou como militante. Só Deus sabe de onde que Deus te tirou. Ei! Você não caiu de paraquedas. Você não sentou na janela de uma vez. Você passou por um processo. Você teve que passar pela moenda. Rei José, vou eu te dar uma visão. Tu fui jogado, condenado pela tua casa. Ei, jogado no buraco. Foi vendido como escravo. Ramandai, Decandoromanácia. Ei, foi jogado numa prisão. Foi condenado por algo que não fez. É, Jesus, é assim. Ei, Ramandoroia, Série, Godoia, Mandabria. É assim mesmo, Jesus. Rei Estevão, do Yadai, levado a Sinei, da Manaia Sumi, que ele levava. Fala, meu Deus! Senhor. Foi condenado por negar a palavra. Ei! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Santo é o nome, meu Deus. Eu creio que quando Maravilha. o leque foi aberto, o Senhor falou: ei, Estevão, aguenta mais um pouquinho, porque daqui a pouco você está do meu lado. Toda vitória, primeiro você tem que passar por processo. Todo profeta, para ser profeta, tem que passar pela moeda primeiro. Ei, vai para a caverna. É, Jesus. Elias, vai para a caverna. Glória a Deus. Ali vou eu te preparar, mas tu não vai passar fome. Vou eu te alimentar, vou eu te saciar tua sede. Mas sou contigo. E que a mão moroia cega, nai. Pedro, acorda! Calça sandália, põe tua capa. É uma visão,
se for permissão de colocar no vale dos ossos secos. É assim, Mas o Jesus. Senhor falou para Ezequiel, olha com o olho espiritual, porque com o olho carnal você vai ver um monte de ossos, você vai ver sepultura, você vai ver terra seca, você não vai ver crescimento. Mas quando o Pai fala, sobe para a tua vida vigilância, abre a visão espiritual, abre o ouvido espiritual, é para pouco, querido. Quem tem visão aberta vê o céu aberto, tem experiência na cama. É assim mesmo. Olha, Ezequiel profetiza, porque através da boca do profeta vai acontecer algo. Profetiza dentro do vale, vou fazer crescer nele, velho, para mandar sobre Enquanto Ezequiel profetizava, ele começava a escutar uns ruídos. Porque quando o profeta põe a boca no pó, ei querida, é barulho de espada, é visão sendo aberta, é macumba sendo desfeita, é Deus. Aleluia! Olha, não outra daquela abundância. Oh, Deus Santo. Aleluia! Ouve-se um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Quando você põe a tua boca no pó, a tua casa é liberta. Quando você põe os teus joelhos no chão, é porta aberta. Deus te leva num nível espiritual, a qual muitos não vão entender. Meu Deus, glória, aleluia. É, Deus. Deus começa. Só que Ezequiel fala, mas não tem espírito, não tem vida. Profetiza. Porque enquanto a pessoa fala, vai morrer, Deus fala. Aleluia! Aonde a pessoa fala, a porta não vai abrir, Deus ele entra. Aonde o ser humano olha, fala que não vai ser liberto. Aleluia! É aonde Oh, glória a Deus! Glória! Glória a Deus, aleluia. Oh, fala, Jesus! Aleluia. O que me chama a atenção, querido, quando eu aceitei Jesus com 10 anos na igreja quadrangular, com 11 anos eu batizei, com 12 para 13 anos eu comecei a fazer parte da área do louvor. Aleluia. Só que eu comecei a ser massacrada. Eita! E eu morava lá no Marilândia, da Comábria. Deus me traz para Belo Horizonte, Nova Chipecabana. Ali com 13 para 14 anos eu afastei. Foi aonde eu conheci o meu esposo, de Comandai da Ceremonária. Até onde eu pude entender depois de ter experiência. Foi permissão de eu desviar para resgatar a alma do meu esposo do mundo das drogas, do tráfico. Eu com 16 anos eu engravido de Camandábria. Com 17 anos eu ganho a minha filha. Com 18 anos eu engravido, com 19 eu ganho o meu menino. Deus levanta uma irmã da Deus de amor, fala: ei filha, Deus manda você voltar porque tem obra. Aleluia. Meu menino tinha 1 ano e 9 meses. E eu tô assim, volta ou não volta naquilo. Coloquei meu menino para poder dormir. Deus tira o fôlego de vida dele e fala: filha, para você voltar para minha presença, eu tenho que tocar naquilo que você mais ama. É assim mesmo! E eu falei: pai, se o Senhor voltar um fôlego de vida pro meu filho, eu volto agora. Foi aonde que eu fui renovada com o Espírito Santo. Aleluia! Aonde o meu filho deu aquele berro mais lindo, o rosto foi desaparecendo. E a partir daquele momento eu comecei a profetizar no meio do vale. Uma menina sai com um neném de 1 ano e 9 meses, com a menina agarrada nas minhas saias. E eu fui para Deus de amor. Eu para Deus de amor, meu esposo na boca do tráfico. Eu na vigília, meu esposo até 3 horas, 4 horas da manhã dentro do boteco. Rabandaia, onde os parentes falavam: é mais um que vai descer. Eu falei: não. Deus falou comigo que vai caminhar comigo e eu profetizo no vale dos ossos. Eu profetizo que vai marchar comigo.
E ele era um que começava a falar e pulava a janela. E eu falava, você vai ser um dos canelas de fogo que vai marchar comigo na terra. De segunda a segunda, na Deus e amor. Pegando cachaça, colocando óleo ungido, pegando roubo e fogo. Eu falei, pai, eu profetizo que meu esposo vai caminhar comigo. Aleluia! Ela lá tá batendo. Eu tinha o botijão, mas eu não tinha gás. Minha menina, com 4 anos, falava, mãe, estou com fome, eu dava água com açúcar. Eita! E eu falava, Deus, e vi uma providência, mas eu não vou redar o pé dentro do cabana. Eu saio daqui, mas com a minha família convertida ao Senhor. E você olhava aquela menina nova no meio do círculo de oração das irmãs. Peguei experiência com as irmãs do círculo de oração, das irmãs do coque. No dia da conversão do meu esposo, querido, ali nós tínhamos discutido a qual aquilo que o tráfico traz para dentro de Santo é o nome de casa. Jesus. É fama, é dinheiro, é mulher, a qual mulher que ele ficava no gogó, viu nós discutindo. E eu falava, Deus, entra com providência, quando ele me joga para dentro do beco, e ele olhava para mim, eu disse assim, Jesus, eu vi o adversário no olho dele. Deus, na hora que ele veio para cima de mim, para o mundo, um pastor não sabia onde nós estávamos. Ele entra para dentro do beco, coloca a testa dele na testa do meu esposo e falou com ele, se você não aceitar Jesus, tu vai descer a sepultura agora, mas não vai encontrar com Jeová. E comigo Deus falava assim, filha, não é eu morando quadro, não é eu fazendo ruído, não é eu quebrando os milhões. Eita, Jesus maravilhoso. Naquele momento, reconciliamos, descemos para casa, a qual a outra mulher, achando que ia destruir meu casamento, ia destruir a minha casa, a minha família. Ei! Ela teve que ver nós descendo felizes. E ele falou assim comigo, eu vou na tua igreja. Eu falei, vamos? Ele disse, só não quero ir na Assembleia. Eu falei, então vamos. Entramos na Assembleia. Dobrei o joelho, eu falei, pai, eu só saio daqui quando ele levantar a mão, aceitar o Senhor. Aleluia. A pregação quando Deus fala, filha, olha, eu vejo ele na frente, eu aceito esse Jesus. Enquanto a mulher ia para a Bahia para renovar a macumba, e eu fui as irmãs para orar, vamos orar, vamos orar. Se Deus falou que a casa é minha, que a família é minha, vai aceitar o Senhor, que eu vou permanecer firme. Querido, não é qualquer luta que você vai abrir mão de Jesus. Não é qualquer porta fechada que você vai abrir mão do teu casamento. Se Deus te deu, Ele tem as ferramentas e as armas para você lutar. Militantes do Senhor, entenda que a nossa guerra não é no mundo. A nossa guerra é no mundo espiritual. Porque na terra o diabo sabe como lutar com você. Agora no mundo espiritual ele não sabe. Por que, pastora? Porque no mundo espiritual Deus te dá armas, te dá estratégia para você guerrear no mundo espiritual. E no mundo espiritual ele te revela o profundo oculto escondido. Ei, aleluia! O mundo espiritual é para poucos entender. E eu entendo que quando Ezequiel ele entra, o teu espírito entra numa dimensão a qual o olho carnal não vai entender. É, Jesus. Deus começa a revelar para ele. Mas Ezequiel fala, mas não havia nele espírito. E o Senhor fala, profetiza. Quando você começa a profetizar, algo vai acontecer. Se você profetizar, Deus ele restaura, Deus do alto da cabeça, as plantas dos pés. Deus faz quem não quer querer. E Deus arranca o laço
da pombagira da vida do meu esposo. Aleluia. E começa a caminhar comigo. E quando começa a caminhar, eis que eu engravido a terceira filha. Maravilha, Jesus. Foi aonde ele não tinha serviço, aonde ele largou o tráfico, aonde ele largou a perdição. Só que Deus falou assim: não preocupa, porque o que você vai receber, você vai passar de dízimo. Ele chega lá em casa e eu falo: amor, o negócio é o seguinte, eu tô grávida. Só que eu usei minha mãe para falar, né? E ele fechou a cara, eu falei: glória a Deus. Só que Deus pega ele, leva dentro da igreja de um servo de Deus que foi recolhido para a glória, José de Paula, homem de Deus. Ele falou assim: Deus dá, Deus cuida. Eita, glória. Ele deu porque ele vai cuidar. E toda a gravidez minha foi para poder amassar meu esposo e para provar que é Deus que está na terra cuidando. Oh, aleluia. Quando ele foi falar algo, Deus envia um profeta e fala: pede perdão para a esposa, porque as tuas bênçãos estão retidas no mundo espiritual. Quando ele me pediu perdão, as bênçãos desceu. Ele foi trabalhar numa empresa, e nessa empresa pegou experiência, e hoje ele é um grande serraleiro. Hoje ele é dono do seu próprio negócio. E eis que Deus me deu o meu quarto filho, Racai, profeta, Isaac, baterista, toca pandeiro. Na minha casa eu tenho uma missionária, uma cantora, 2 bateristas e toca pandeiro. No meio do vale, Deus me traz para ganhar alma dentro de Santa Luzia. Só que eu falei com o Senhor: Pai, me tira do cabana, me dá uma casa assim. O Senhor falou: faz 21 dias de propósito na sua casa sexta-feira. Não tinha como caber tanto irmão, porque não tinha sustentação. Era 3 andares, mas não tinha sustentação. Era profeta embaixo, profeta no meio, profeta lá em cima. Acabava 6 horas da manhã. No último elo, nós fazemos. Levantei e comecei a arrumar a casa. De repente entra uma mulher lá em casa. Ela começa a ver lá em cima e começa a descer e subir. Eu falei: minha casa é uma prima, você gostou? Agora ela falou assim: agora você vai na minha casa para ver se você gosta. Eu falei: só se for agora. Quando eu começo a descer, Deus começa a falar: filha, começa a profetizar, porque é aqui que eu vou abrir o meu ministério. Eu começo a entrar para casa e profetizando. Comecei a profetizar. Passou 2 dias, eu comecei a mudar. E embaixo era um bar. E eu falei: pai, se o senhor me dá uma casa, eu vou abrir um ministério. E quando entregou o pai, eu falei: aqui é Esquadrão da Vitória. É aqui que vou pastorear para ganhar alma. Abrimos o ministério. Já vai fazer 10 anos na Esquadrão da Vitória. Se Deus colocou algo na tua vida, querido, não abre mão. Glória a Deus. Vai passar por perrengue. Vai passar por muito não. Só que aqui, ó. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz: os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ei, profeta militante da parte do Senhor. Aleluia. Eu vou até descer para ficar mais perto. Deus. Maravilha. Não seja osso seco. Deus. Não deixe o inimigo te paralisar por causa de uma luta. Não deixe o inimigo colocar barreira. Pois Deus levantou Josué: rodeia a muralha. Porque através da obediência vou eu derrubar e te dar a cidade na tua mão. Amém, Jesus. Deus, Ele quer obediência. Deus não quer sacrifício. Porque custa fazer sacrifício de tolo, mas não tem obediência na casa. Nascemos ser fruto, calhão.
Senhor. Eu só vou pregar se me dá tanto. Assim. Ele mandou e sai. Meu E eu Deus. sei, Deus fez a obra de graça você tem que fazer. É verdade. Quem manda na casa é Deus. Quem levanta é Deus. Quem dá o dom é Deus. Não seja osso seco. Aleluia. Fala Querido, mesmo, de vez de Jesus. você ser osso seco, eu vou profetizar. Maravilha. Porque o osso vai nascer carne. Vai nascer pele. Vai nascer. Ei! Eu sou reclamando, sai. Vou eu te colocar na caverna, mas eu vou te tirar. Você vai preparar. Foi falado para Sansão: não toca, não pega, não bebe, não beija, não fica. É assim. Tudo aquilo que não era para fazer, Sansão fez. Não era para falar, mas era mandácia. Não era para falar, mas você falou. Não era para eu assumir a mandei. Tu tem que admitir, Sansão, você errou. Dalila não te quer, nunca te amou. Dalila não te quer, nunca te amou. Dalila não te quer, nunca te amou. Tu tem que admitir, Sansão, você errou. Dalila não te quer. Mas todo verdadeiramente, Deus. Fala mesmo, Jesus. O maior avivamento da igreja não é pula nem relampeia, sapateia, pega fogo, é arrependimento de É pecado. verdade. E hoje os profetas não pregam isso. Prega casa, chave, carro. Cadê o arrependimento de pecado? Ei, raça de víbora, desce e reconhece que você é dependente de Deus. A igreja só se ergue através do arrependimento. É verdade. A palavra tem que ser pregada através do arrependimento. No começo é Jesus, no meio é Jesus e no final é Jesus. Tudo é Jesus. Aleluia. Tem que ser Jesus. Não seja osso seco. Deus te levantou como patriarca na tua casa. Usa a autoridade que Deus te deu. Lamandábria. Tem pastores que têm medo de corrigir as ovelhas, medo de perder a ovelha dentro da casa de Deus. É verdade. Eu prefiro perder muitos, mas levar 3 para o céu. Aleluia. Eu não vim colocar band-aid na sua ferida, mas eu vim para tirar os carrapichos. Eu vim para tocar, é para sangrar. Porque é assim que pastor conduz. Ei, Naraia sobe, cai. Lá da igreja, eu sou a pastora da cara fechada. Rabandai, mas eu não aceito pecado. Ou é sim, ou é não, não. Não tem que ser como Geazi. Rabandu decamandás. Se é para mergulhar 7 vezes, para tirar não é para desce 7 vezes. Aleluia. Serve a Deus verdadeiramente, sabe por quê? Deus te vitória. Você pode esconder de mim. É Deus. Do grande eu sou, não. Do leão da tribo de Judá, não. Aleluia. Ramandaga sobe cantoromanácia. Decamanduraia sai, porque não é fácil você servir a Deus. É verdade. Você que tenta rejeitar o pecado, você é condenado por algo que você não fez. Mudo pra cá. Lamandácia. Abro minha casa debaixo para minha sogra morar. Passamos por um processo. Passamos por um vale, porque não é fácil você morar com parente. Não é fácil você conviver com parente. Quando eu casei, bati a poeira dos pés e falei: o Senhor falou, Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu amo minha mãe, amo meu pai, amo meus irmãos, mas agora eu estou na minha família. Glória a Deus. Deus falou comigo, vou recolher. Só que Deus não permitiu falar com meu esposo. Passou por um grande processo, perseguição.
Deus recolhe a minha sogra dentro da casa de baixo. E não é fácil, querido, não é fácil. E naquele momento eu tinha uma mercearia. E era como um vale de osso seco naquele momento. Porque eu fui condenada por algo que eu não fiz. Eu fui julgada por algo que eu não fiz. Dentro da minha casa, meu esposo falava, daqui 30 dias eu vou saber o que é viver bem. E eu falei, Deus, eu não fiz nada. No dia do velório eu fui condenada pela boca da minha cunhada que eu tinha matado ela. Eu fui procurar algo no pastor, numa palavra. Falei, pastor, porque dentro da casa, a madrugada inteira, eu não comi, minhas cunhadas não deixou meus filhos comer, eu tive que dormir no chão, num pedaço de fronha. E todo mundo olhava para mim como se eu tivesse provocado a morte dela. E eu falei, Deus. E eu fui procurar no pastor uma palavra e falou assim, eu vou ali dentro só escovar os dentes, você me espera aqui. Eu fiquei mais de 1 hora sentada na rua e ele não veio falar comigo. Eita, Jesus. Eu fui para dentro do cemitério. E todos ali reunidos, quando eu fui para dar um abraço ao meu esposo, ele me rejeitou. Eu falei, como que eu vou abraçar ele se eu estou sendo julgada? Minhas cunhadas olhavam para mim, porque na mente dela você é obrigada. Eu ficava muito afastada porque a gente não dava muito certo, era muita fofoca, muito falatório. Aí eu fui pro joelho, falei, pai, eu estou no vale, mas o Senhor vai me tirar do vale. Eu estou nessa caverna, nesse processo, mas o Senhor vai me tirar. Aleluia. Ah, Deus te Fez um abençoe. laudo. E ele falava, quando sair o laudo, eu vou saber o que é viver. Saiu o laudo. A mulher falou assim, a sua mãe foi privilegiada porque ela morreu dormindo. Não tem nenhum remédio dentro do organismo dela. Naquele momento eu senti como José dentro da prisão. Porque José foi condenado por algo de estupro que ele não fez. E eu fui condenada por morte por algo que eu não fiz. Quando saiu o laudo, meu esposo chega perto de mim. Mas ele já tinha avisado no grupo da família. Eu estava no grupo da família. Hoje eu não estou no grupo da família. O laudo mostrou tudo. E ele falou, eu te peço seu perdão. Eu te peço perdão. Porque só quem é julgado por algo que não fez sabe o processo doloroso. É verdade. Porque você vê olhar, você vê atitude, você vê humilhação, você passa pelo aperto. E eu falei, Jesus, eu me sinto como José. Eu me sinto como José. Mas naquele momento, Deus me levou para dentro de Goiânia. Porque uma cunhada que eu paguei preço para ela se converter, ela se converteu. E ela falou, Priscila, hoje eu sei o processo que você passou e eu te peço perdão. Aleluia. É difícil. Mas Deus, eu pude olhar com o olho espiritual dentro do vale. Aquilo ali estava sequinho. Mas Deus, Ele me honrou. De uma maneira, de uma forma, que só o pai pode honrar um filho. Por mais que você está recebendo acusação, eu aprendi que Jesus, Ele é advogado fiel. Ele caminha contigo no vale. Ele caminha contigo no processo. Em todo o processo Ele está contigo. Aleluia. Fala, Jesus. Ele é fiel. Já fui julgada por roubadinha que eu não roubei, mas foi por parente. Deus já usou, o diabo já usou até minha cunhada para colocar a mulher pelada dentro do quarto e jogando meu esposo lá dentro e eu no coração. Não é fácil você conviver com um parente. Ei! Mas Jesus caminha contigo. Ei, Abraão! Aleluia. Deus falou na boca de Sara, manda Agar mais Ismael embora porque quer fazer mal a Isaac. Ainda mandou lá, mas não preocupa. Você é como darai a série que eu mandasse. Segura firme na orla das mãos do Senhor. Segura de Jesus, porque só Ele pode abrir porta onde não há porta. É verdade. Ele te conhece, mandou sai.
da visão. No meio do vale ele fala assim: eu sou contigo. Porque sabe, irmã, Deus me arrebatou numa festa dentro de uma igreja. E nessa festa eu tentei me esconder. Veio duas irmãs de canela de fogo e tinha tanta ousadia que pôs o rosto dela no meu rosto e falou: profeta, você quer? Eu falei: eu quero. E tentei me esconder, mas veio um homem que eu não pude me esconder dele, porque antes dessa visão eu pedi ao Senhor colo. Ele me serviu a comida que ele estava servindo no prato dele. Ele puxou uma cadeira e falou: Priscila, senta no meu colo. Quando eu pus minha cabeça no peito dele, porque foi o que eu pedi, eu saí do vale dos ossos secos na hora. Eu saí de dentro da cisterna. Eu saí de dentro do caldeirão. João, eu saí de dentro da fornalha de fogo ardente. Porque naquele momento eu senti o que saiu da boca dos irmãos de José. E nesse momento eu falei: deixa eu ficar. Não pude ficar, porque a obra tem que ser concretizada ainda. Mas continua profetizando. Abre a boca e continua profetizando. As barreiras são quebradas. Deus te leva no nível que aonde você fala: não quero voltar. Ei, as portas celestial, o lírio dos vales, e ele falando: eu sou contigo na face da terra. Aleluia. São para poucos. Aleluia. Quando Deus abre a boca e você vê algo sair da boca de Deus, o Senhor está falando comigo? Porque eu vi Deus colocando uma mesa, e essa mesa estava tão farta, e eu vi uma geladeira e eu vi tão farta. E a minha irmã falava assim: eu estava só esperando você sentar na mesa para algo acontecer. Porque não é fácil, querido. Não é fácil. O profeta, ele é machucado. Ele é estraçalhado. Ele é apertado para sair um nardo. Porque quando o nardo sai, não há capeta que fica. Porque Satanás quer que você para. Satanás quer que você paralisa. Satanás quer que você olhe o olho carnal no vale dos ossos secos. Porque o olho carnal você não vai ver nada. Mas com o olho espiritual você vê o impossível acontecer. Aleluia, Jesus. Para quem muitos falou que meu esposo não ia sair das drogas, que ia continuar no tráfico, que eu ia continuar no cabana, hoje eu tenho meu esposo convertido. Aleluia. Hoje eu tenho a minha casa que Deus me deu. Porque eu morei de aluguel e comia na casa da sogra. Tinha dia que comia, tinha dia que não comia. Tinha dia que eu chegava, a porta estava fechada com meus 2 meninos. Se eu fosse para a casa da mãe, a mãe me aceitava para dar comida aos meninos, mas meu irmão não. Já vendi roupa do corpo para comprar leite e fralda. Já deixei de comer para dar com meus meninos. Já peguei verdura em casas que estavam doando verdura. Hoje eu tenho a minha casa que Deus me deu do jeito que eu pedi. A igreja está de pé, não fecho. Porque só nós pastores sofremos para manter o altar limpo. Só nós pastores sabemos como é difícil para ter um plumo dentro da igreja. Porque o povo quer oba-oba, não quer conserto. O povo não quer sinceridade. O povo quer a bênção, mas não quer conhecer o dono da bênção. O povo não quer pagar preço. O povo quer que o pastor pague preço. Aleluia.
Jesus. Da verdade. Não abrimos a mão da cruz. Não abrimos a mão de Jesus. Todo vale tem um começo, meio e fim. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer na prova. Isso tudo que está acontecendo é para experiência. E para completar, eu tenho uma menina a qual falava que eu não ia engravidar. Ela já tem 7 anos. Deus me curou em cima do monte. E falou, vou eu te dar mais uma. E é uma menina que grande de autoridade. 5 filhos. Aleluia. Não abre mão. Profetiza. Deus está mandando você profetizar. Deus está mandando você ficar alicerçado. É Ele que te sustenta. É Ele que te levanta. É Ele que te caminha. E principalmente, quem batalha por você é o Espírito Santo. Ele caminha com você o tempo todo. Ele chora com você. Ele passa as provações com você. Ele é o teu melhor amigo. E hoje eu vejo, querido, eu e minha casa servimos ao Senhor. Para quem via meu esposo madrugada vendendo, roubando, se prostituindo, bebendo a madrugada toda, hoje ele pastoreia junto comigo. Aleluia, Deus. Não foi fácil ganhar essa alma. Não foi fácil. Às vezes dá vontade de você pegar as orelhas. Porque o esposo é como um filho também, não tem como. É, Jesus. Não tem como. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia. Eu profetizei dentro do vale dos ossos secos. Profetizei, caminhei, não abri mão. Hoje está aí. E se o Senhor falar, cadê a alma? Está aí. Não abre mão. Aleluia. No máximo que está difícil, não abre mão. Aleluia. Ganhamos muita alma no Cabana Pai Tomás. Muita alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. E hoje estou pagando o preço para Jesus salvar a vida do meu pai. O homem difícil de converter, Jesus. Mas não abre mão. Essa, querida, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Começa a ter a tua visão aberta no meio do vale dos ossos secos. Aonde eles falam que não vai ter flor, eu profetizo que a flor vai brotar. Eu profetizo que vai se converter. Eu profetizo que vai ter água. Eu profetizo. Porque a boca do profeta, Elias, através da minha palavra, não vai chover. Depois que matou os profetas de Baal, que ele orou, a chuva, pá! Nada pode ficar na frente de um profeta. Nada pode paralisar um profeta. E hoje eu só tenho que glorificar e continuar a ser a menor na casa do Pai. Porque a obra que Ele fez, tudo que Ele fez, Ele te prova. Até no último momento, eu fui provada. Até na minha habilitação, eu fui provada no último momento. E ainda preguei para os policiais que estavam fazendo o exame comigo. E no final ele falou assim, pastora, quero ser um filho de oração, ora por mim. Aleluia. Ora por mim. Aleluia. Não abre mão. Amém, Jesus. Caminha no meio do vale. Profetiza no meio do vale. Que tudo vai acontecer. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.